Muito bem, nós estamos de volta, bota aqui para mim. Estamos de volta ao vivo pelo canal 180 da BrisaNet, você que está nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bloco aqui do nosso ponto de vista. Agradecendo a sua audiência, dando uma olhada aqui também na nossa audiência através das redes sociais, você que está nos acompanhando. Olha, meus amigos, nós vamos conversar agora com o nosso amigo Hugo Lemos. Minha equipe já está preparando aqui a chamada com ele, para a gente destacar as informações do coronavírus e análise dos números do coronavírus de mais uma semana aqui no município de Quixeramobim. A gente vai analisar, trazer todos esses dados e você vai ficar sabendo de como é que foi o avanço da doença na última semana aqui na nossa cidade. Deixa eu dividir tela então com o nosso colunista, meu amigo Hugo Lemos, matemático aqui do município, que tem nos ajudado a fazer a leitura nesse momento de pandemia do coronavírus, tem nos ajudado e muito a fazer essa leitura especial de como é que essa doença avança aqui no nosso município. Hugo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom dia, Listênio, é um grande prazer mais uma vez estar aqui, esse espaço que você está abrindo para a gente poder conversar e a gente poder mostrar um pouco dos números, né? Os números não mentem, os números são aquilo que estão aí, a gente vem apurando número a número, a gente vê como a coisa se comporta. O nosso intuito é mostrar para as pessoas como é que as coisas estão evoluindo no nosso município e cada um tire as suas conclusões, cada um veja como deve fazer e como deve agir para poder combater essa pandemia. É isso aí, a gente traz a informação para você em casa formar a sua opinião. Hugo, vamos trazer os primeiros dados e aí a gente vai, à medida que a gente vai mostrando os números, você vai falando de como é que foi o avanço da doença, a gente vai fazendo os alertas e vai fazendo as pontuações ao longo da participação. Queria que a minha equipe colocasse a tela 1 para a gente ver, a tela inicial, e a gente sempre começa por ela falando sobre justamente o registro de novos casos. E aí a gente teve mais uma semana com registro de novos casos. Pode voltar, por favor. Pode voltar, por favor. Avançou aqui um pouquinho. Peraí, calma aí, tá avançando tudo aqui, minha gente. Peraí. Peraí, vamos já. Vamos devagarzinho. Mostra aí pra gente o primeiro dado, que é o dado em que você tem essa crescente do número de novos casos aqui no município. Infelizmente, Alexandre, a gente pode ver aqui, a gente está usando agora esse monitor, e a gente pode ver que a gente não tem mais, o platô sumiu, né? O platô que a gente tinha, que é o que a gente quer atingir, que foi lá atrás, ó, se você olhar o 562, aí na sua tela, você vê que foi o último platô que nós tivemos, e infelizmente lá para cá a gente só tem uma crescente, e uma crescente cada vez mais íngreme, cada vez mais apontando para cima, que a gente vem ensinando ao telespectador que quanto mais íngreme, quanto mais essa curva apontar para cima, pior vai ser, pior é o número, né? O que a gente quer é aqui que a gente atingiu lá atrás, ó, veio o platô e aí a gente não conseguiu continuar no platô e infelizmente essa semana foi uma semana de recorde, né? A gente bateu bem batido, né? A gente saiu ali daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes, de 100 e pouco para 149 casos. Então nós tivemos mais uma semana de recorde no registro de novos casos, né, Hugo? Isso, a gente teve, embora outros números, né, a gente vai ver, podem ir melhorando, mas em novos casos, a gente tem tido a cada dia bem mais casos. E isso é preocupante lá na frente, porque a gente tem sempre que pensar nos 15 dias para frente. Porque se eu tenho mais casos, então 15 dias para frente eu posso ter mais mortes, posso ter mais gente hospitalizada, posso ter mais gente precisando do sistema de saúde e eu posso ter mais contaminação. Quanto mais gente contaminada, mais o vírus se dissemina. Muito bem, vamos continuar mostrando os números, Hugo. Você pode mostrar ainda na sua tela que a gente dá para ilustrar bastante, você vai explicando para a gente os dados. Isso, aí vem os números positivos, a gente tem que elencar o que é positivo, né? A gente tem a gente está vindo também numa crescente, tá? de uma crescente de curas, de altas clínicas, e a gente já chegou a 501 altas clínicas, que mais da metade das pessoas, a gente vai ver também detalhes, essas altas estão acontecendo, então isso é um bom sinal para poder a gente estar na fase 1, porque às vezes a gente se pergunta por que Quixeramobim está subindo os casos
E estamos na fase 1, se em outras cidades não acontece isso. Não é só o número de casos que o governo do estado olha para poder liberar para a fase 1, ele olha o conjunto como um todo. E no conjunto a gente está bem nas altas clínicas, o número de óbitos deu uma estabilizada, a gente vai ver na próxima tela. A gente pode até passar, né, passar aqui, olha, o número de óbitos. A gente teve dois óbitos essa semana, então morrendo menos gente, graças a Deus, é um número positivo, isso faz com que a taxa de mortalidade caia, ela está caindo, a gente vem acompanhando há algumas semanas, ela está caindo, ela caiu para 3,2, isso é bom, e as mortes, que é algo preocupante, né, é um dado que a gente vem dizendo desde o início, um dado real, as mortes têm estabilizado, pelo menos é um número que tem melhorado. A gente não quer que ninguém venha a óbito por esse motivo, mas é um número positivo essa melhora nos óbitos. O que a gente não sabe é se aumentando o número de casos dessa proporção, a gente lá na frente vai ter mais mortes pela Covid. Hugo, observando os números, então eu posso crer também que a redução do número de mortes e também a redução, o crescimento no aumento das pessoas que estão se curando. Isso consta como um dado positivo para as autoridades terem avançado aí nesse processo de flexibilização e abertura aí do comércio, não é assim? Isso mesmo, Alexandre. E aí é onde a gente tem a oportunidade, como a gente falou no programa passado, nós temos a oportunidade de abrir o comércio, porque a gente sabe que a atividade econômica está no limite, que a gente tem que voltar, mas a gente não pode voltar como era antes. A gente tem que voltar cercado de cuidados, porque senão a gente está vendo claramente que os casos estão subindo. Então, os casos estão subindo por quê? Já fruto da reabertura. Do início da transição, e os números estão aí postos. No momento que abriu um pouco, já começou a crescer. Então eu não posso voltar de uma vez, porque senão ele vai explodir. Bom, é isso que a gente analisa todos os lados, tanto os números negativos como os números positivos, para a gente ver a olho nu o avanço da doença e as medidas de segurança que são tomadas. E aí, no final dessa participação a gente faz algumas pontuações também acerca dos cuidados em relação à cidade. Vamos continuar nos números, Hugo, e no final a gente faz as nossas pontuações em relação como a gente acha que deveria ser o enfrentamento aqui no município. Vamos ver aí, aí são o registro de novos casos, altas clínicas e óbitos. Na semana nós tivemos 18% de aumento, foram 149 casos, foram 93 altas. Ou seja, veja bem, pense comigo, você que está nos assistindo agora. Se durante as semanas eu tiver 93 pessoas de alta e eu tiver mais 100 e poucos casos, daqui a pouco eu vou ter mais gente doente do que gente de alta, que gente que foi curada. Se a gente parar um pouquinho e pensar, nós melhoramos esse termo, a gente passou a ter mais gente de alta do que gente infectada, né, com a Covid, mas se o número de infectados toda semana for maior do que as pessoas de alta, isso vai vai reultrapassar novamente. E é um dado que a gente não queria. Que a gente não queria. E aí eu ressalto justamente isso. O município continua numa crescente de pessoas que adoecem. A partir do momento em que você tem uma crescente no número de pessoas que adoecem, a probabilidade de que essas pessoas possam, claro, se curar é o que a gente espera que aconteça, mas há também aquela possibilidade das pessoas continuarem precisando de leitos de UTI, e aí a gente percebe que, embora o governo do estado tenha aumentado o número de leitos do Hospital Regional do Sertão Central, o hospital não é só para o município, é para uma macro-região imensa de saúde. São muitos municípios que são atendidos também enfim, são N questões que precisam ser levadas em consideração, e esse número é importante. Os números de pessoas que adoecem têm crescido no município, e isso muito em relação também a essa abertura. A gente vai mostrar em números já também detalhadamente aqui no ponto de vista. Hugo, vamos continuar. Então vamos lá. Na próxima tela justamente os casos que nós tivemos. Se o telespectador, acho que você lembra, que a gente está sempre ali, 400 casos a mais no mês, nos últimos 30 dias, né?
eram 400 casos, eram 300 casos, 350. E olha só, praticamente nós tivemos nos últimos 30 dias 500 casos. 500 casos nos últimos 30 dias. Percebe que todos os dias, toda semana, isso está aumentando. É isso que a gente está alertando as pessoas. Isso está aumentando toda semana. Então, é preocupante o que a gente vê quando a gente soma o mês todo. Então, praticamente 500 pessoas, metade das pessoas se infectaram no último mês. Esse é o número para a gente ficar alerta, né? Em um mês a gente tem quase 500 pessoas que se infectaram. E aí você coloca, Hugo, dessas 500 que se infectaram, quantas elas vão infectar daqui para frente, né? É um número. Esse é o grande problema. Se a gente puder passar outra tela, que aí a gente uma informação complementar a essa, olha só. Antes da flexibilização, nós tínhamos 400, eu separei esse dado, nós tínhamos 460 casos. Depois da flexibilização, aqui foram 90 dias de trabalho, tiveram 460. Em 478, nós tivemos, em 24 dias, nós tivemos 478 casos. Ou seja, em 4 semanas, nós tivemos mais casos do que em 90 dias inteiros. Ou seja, fruto do que a gente observa, é que assim, tudo bem, a gente está voltando à atividade. Mas a gente não pode voltar de qualquer forma, a gente tem que usar máscara, usar o álcool gel, nos proteger, porque se a gente não se proteger, vai ocorrer esse aumento gigantesco. E aí a maior probabilidade dos hospitais encherem, a maior probabilidade de pessoas morrerem, porque quanto mais gente o vírus pega, mais você tem. Se você aplicar a taxa de óbito, aqui serão, pelo menos nos próximos dias, 15 óbitos. E é o que ninguém quer. Se a gente usar o que está acontecendo até agora, porque isso não quer que aconteça, quero que o telespectador entenda. Mas são quase 500 casos. E 3% das pessoas no mundo inteiro vêm a óbito. Então, dá mais ou menos aí 15 pessoas, uma previsão dos próximos óbitos nos próximos dias. Pois é, minha gente. É por isso que a gente precisa ficar alerta com o crescimento desses números, porque você tem, como a gente estava comentando, mais pessoas doentes, é claro, a probabilidade de que elas se curem, mas também de que alguém possa morrer também é uma probabilidade muito certa, né, Hugo, também. E o que a gente vê, Alexandre, claro que as ações cotidianas impactam diretamente nos números. Até a flexibilização a gente teve um certo controle e depois que a gente começou a área de transição, depois para a fase 1, esses números dispararam. E a gente está indo um pouco na contramão do que está acontecendo nas cidades que estão flexibilizando. A gente está porque Fortaleza, os números estão caindo. Né? Quixadá, os números estão caindo. Hoje em Quixadá nós só temos 161 pessoas infectadas. Lá tiveram mais de 2 mil casos, mas o número de pessoas infectadas está bem pequeno. Então, se eu tenho 160 pessoas, essas 160 vão infectar bem menos gente do que 478. Sem dúvida. É bem simples da gente pensar, né? Assim, se a gente for analisar. Então, a gente tem que trabalhar para que esse número diminua, porque, tudo bem, foi o número de casos, as altas tá bom, os óbitos também a gente deu uma estabilizada, deu uma melhorada, tá certo. Mas tem que ver que está diretamente relacionado a quantidade de casos com a quantidade de óbitos e outros problemas mais que a gente pode chegar. Sem dúvida, sem dúvida. E é importante a gente comparar também com os números de Quixadá para a gente analisar, porque são cidades parecidas, um porte parecido, e a gente vê como a doença se comporta em uma e como a doença se comporta em outra cidade. Vamos continuar mostrando os números. Próxima tela. Bom, a próxima tela justamente eu falo que aí hoje nós temos as altas clínicas são 54%, e nós temos 43% dessas pessoas vieram a óbito e 3%, 3% infelizmente vieram a óbito e 43% estão em acompanhamento. São mais ou menos 407 pessoas, isso números. Uma observação importante, Alexandre, antes que eu não esqueça, você pode ver algum boletim, tanto no IntegraSUS como na Secretaria de Saúde, alguma diferença dos nossos números pequena. Por quê? Deixa eu explicar ao telespectador. Nós fechamos os dados sempre de domingo a sábado, a gente fecha a semana no sábado. Os órgãos públicos geralmente fecham na sexta, então pode dar alguma diferença, mas essa diferença que dá nos nossos números acaba aparecendo na segunda-feira, né, nesses órgãos.
Então é só para explicar, porque pode eles compararem alguns números, e a gente sempre fecha no sábado, né? A gente sempre fecha no sábado. Então, até o sábado, nós tínhamos 407 pessoas em acompanhamento. E são 400 pessoas que estão doentes, que precisam estar em isolamento social, e dali pode proliferar o vírus para mais outras pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. É importante essa informação para que você, telespectador e ouvinte, possa ficar ciente de como é que esses dados são captados aqui pela nossa equipe, pelo Hugo, para a gente fazer essa análise. A próxima tela... E vale ressaltar, né, que tanto a Secretaria de Saúde como o IntegraSUS sempre nos fornece os dados prontamente que a gente pede, eles sempre estão... Isso é um trabalho também em parceria com os órgãos. Aqui é apenas uma interpretação matemática daquilo que está acontecendo. Sem dúvida. E essa transparência ela é importante para a gente justamente entender como é que está a doença e tomar os devidos cuidados necessários que ela demanda daqui para frente. Vamos para a próxima tela e aí nós vamos bater num assunto que é importantíssimo, que é a testagem, né, Hugo? Olha, a testagem, a gente precisa avançar um pouco mais na testagem, é uma coisa que o nosso município precisa para poder a gente ter, porque quanto mais teste, mais você pode ter os países que mais testaram, os estados que, por exemplo, o Ceará é um destaque no Brasil todo, porque foi o estado que mais testou. Você consegue ter um número melhor para poder analisar e aí poder decidir em cima. Então, assim, nós fizemos pouco mais de 2.000 testes para uma população de 80 mil habitantes. Então, a gente acredita que a gente precisa avançar nessa área da testagem. E o dado importante aqui foi que, olha só, o azul aqui, para quem está assistindo a gente, são os casos positivos dessa semana. Olha a quantidade de casos positivos. Foram feitos pouco mais de 200 testes essa semana e 70% dos testes deram positivos. Isso quer dizer que a doença está chegando mais longe. Isso aí foi um dado que semana passada foi o inverso. Teve mais caso negativo do que positivo. E essa semana, aí o positivo se vingou, né? Veio e foi com tudo. O total foi 70% de casos positivos. Ou seja, a maioria das pessoas que está testando está dando positivo. E aí é aquela história, cada vez mais a doença se aproxima da casa da gente, né? É isso aí. A gente até brincando ontem, no telefone, a gente sempre se conversa sobre a pauta do programa, isso é a curva da infecção. Quanto maior, mais perto. Quanto maior essa curva, mais perto de você ela vai estar. Então, às vezes a gente acha que as coisas não vão acontecer conosco, às vezes a gente acha que é uma bobagem, às vezes acha que é isso, aquilo, outro, e quando a fé do boom acaba acontecendo. Eu não quero arriscar. Então a gente está tentando todos os cuidados, estamos sujeitos, porque ele é um vírus de proliferação muito rápida, mas se a gente, com todos os cuidados, ele está se infectando, você imagina se a gente descuidar, se a gente não usar o que as autoridades sanitárias estão nos pedindo. Pois é. E a população tem que entender que é algo nosso, é algo para nós, não é porque o governo mandou, porque as prefeituras estão mandando, ou que o governo federal mandou, não, é um cuidado com a nossa saúde, conosco mesmo. Porque você vai se arriscar a pegar... muitos foram casos leves, mas alguns estão na UTI. E há muitos dias na UTI. O que é que você vai fazer? Você vai arriscar? Como é que a doença vai chegar a você? Pois é, e se a gente não cuidar, é aquela máxima e chega até ser forte. Mas o próximo exame positivo pode ser o seu. Pode ser o seu, é verdade. Você que está me ouvindo e está me assistindo. Então, nessa velocidade, nesse ritmo, e se a gente não tomar os devidos cuidados, o próximo positivo pode ser o seu, tá? Então é importante a gente tomar esses cuidados. Hugo, próxima tela. Mas ela cresce mais cheio. Vamos lá. A gente sai dos testes, 209 testes, aí a gente chega aos casos por dia. Olha só que semana pesada, né, gente? Olha só que semana triste. Eu olho assim, quando eu olho os vermelhinhos, eu fico triste, porque... E uma coisa... E a gente vê números sempre lá em cima, né? 31, a gente ainda tem um recorde que a gente não quer bater, 32 casos por dia, que houve lá atrás e esse mês, mas nós tivemos, o último sábado, 31 casos, quer dizer, liberando o máximo que a gente tinha atingido. Então é um número que nos deixa bastante triste. E a média da última semana, que era 16, subiu para 21. Só sobe, né, Hugo? Só sobe, a média só sobe.
né? A média só sobe. E nós vamos tratar da média de forma especial hoje. Vamos para outra tela. Vamos para a próxima tela. Os casos por Olha só, o que é que a gente tem aqui? Veja bem, desde o começo eu dizendo, é essa curva que ela vai cair, porque à medida que casos novos vão surgindo, surgem menos, isso aqui vai tender a ser menos. Semana passada até brinquei e disse, vamos ter uma semana, a próxima ser 90, a próxima ser 80, mas infelizmente olha só como ela sobe. Ela vem 65, 102, 116, 111, 116 e agora dá um pulo para 149. Então ela está subindo bastante. Sobe, assim, chega a ser assustador. Né? Você vê esse aumento dessa semana, foi bastante preocupante. Muito preocupante. Quase 150 casos, ou seja, são quase 150 pessoas que estão aí, portanto, em isolamento social, tratando dessa doença. É muita gente. Fora a probabilidade que essas pessoas têm também de infectarem novas pessoas. Novas pessoas, justamente. Né? E aí a gente tem um caso novo, né? A gente pode já ir para a próxima tela, que as autoridades estão trabalhando com a média móvel. O que é a média móvel? E a gente está trazendo isso aí hoje para você. Como a pandemia, não dá para eu analisar os dados da pandemia de hoje e comparar eles com o início dela, de há um mês atrás, no mês de março, no mês de abril, porque ela vai se comportando, cada dia que passa ela se comporta de forma diferente. Então, o que é que estamos trabalhando com a média dos últimos 15 dias da última semana. Então, sempre vai estar, qual foi a média da semana? E a gente vê se essa média da semana está aumentando ou não. Então, eu fiquei até feliz, porque é um pensamento que a gente já vem trabalhando com isso há algum tempo. Trabalhar os casos por semana, analisar semana a semana. E se você vê os órgãos de imprensas grandes, eles estão começando a fazer isso. E o que é que a gente vê aqui? Isso aqui são os casos por dia, esse é aquele gráfico que a gente tinha, agora há pouco, certo? Só que agora eu coloquei em cima dele a média móvel, a média de cada semana, porque cada semana tem uma média diferente. Né? Então ela vem aqui, essa média vem, olha aqui como, aqui, lá no platô a média caiu, olha aqui como ela caiu a média. Porque a gente quer isso, que essa linha caia. Porque aqui é a média de casos, a gente teve um dia aqui com 25, mas a média da semana foi de 14, foi mais ou menos 14. Então, e olha só, e a gente chega nessa última semana com a média de 21,3. Então, não é um bom indicador esse. Ele vai ser um bom indicador se, por exemplo, se nessa próxima semana a gente cair essa média para 18, se a gente cair essa média para 17, se cair a média da semana, que a partir de agora, porque a pandemia ela vai mudando a cada semana. Você tem que ir mudando e vendo. É tanto que a retomada está por fases. Por quê? Porque ele analisa uma fase, o governo analisa uma fase, vê o que é que deu e a partir dali faz uma nova decisão. Porque dia a dia, semana a semana, esses números vão se alterando, e o que a gente está vendo aqui. É isso aí. É importante a gente ficar alerta a esses números para que essa média, né, entre as semanas ela seja cada vez menor. É o que a gente espera, né? Mas infelizmente o que a gente tem visto é ela subir, né? A nossa aqui está subindo, infelizmente. Aí você vai ver, se você entrar no site, você vê, por exemplo, Fortaleza está caindo. A média de mortes em Fortaleza caiu assustadoramente. Que bom, porque o município está conseguindo retomar. Então são esses dados que vão fazer a gente avançar de fase e assim poder ter a nossa atividade econômica de volta, a gente poder fazer o que a gente quer tanto fazer, né? Encontrar com os amigos, ir a locais que a gente gostaria de ir, praticar o nosso exercício de forma correta, segura. Isso é que todo mundo quer, mas se a gente não tiver a consciência de usar dos mecanismos de segurança, infelizmente, está aqui os números, como eu disse no início do programa. Os números não mentem, eles falam por mim. Se o Hugo não fizesse isso, e o Alistair não abrisse essa oportunidade no programa dele, outro matemático e outro programa com certeza estaria dizendo a mesma coisa, porque número é número. 2 e 2 são 4 e não tem o que se discutir. Números são números. Exatamente, é isso aí. Vamos mostrar a próxima tela. Próximo dado, e aí são o número de óbitos por semana, né? Pelo menos isso a gente pode comemorar, né? Isso. Aí eu queria trazer justamente, Alexandre, para a gente poder analisar
Também a partir de hoje, já que a gente tem a média móvel dos casos por semana, a média de óbitos por semana. Por isso que é um dado, por isso que está positivamente a gente ir para a fase 1, porque pelo menos os óbitos estão, o que a gente quer é isso, lá nos casos, que os óbitos comecem a cair, que os casos também, igual a esse aqui, que cai, tá vendo, dos 5, a gente tem uma queda, que a cada semana a gente tem também nos casos, vão caindo, e aí é o que nós chamamos de controle da doença. A gente dá um controle, a gente conseguiu controlar a pandemia, porque aí consegue controlar essa infecção. E não se iluda, as pessoas não se iludam. A doença, a gente está prevendo uma vacina para dezembro, mas independente de qualquer coisa, a doença ela tem que ser primeiro controlada. A partir do controle a gente poder avançar. Exatamente. E esse é um dado importante a gente analisar, porque é o dado mais doloroso dessa doença, que justamente é a fatalidade dela, e essa dor da perda tem trazido muito, mas muito prejuízo para as famílias que xeromobenenses. É isso que a gente não deseja de forma alguma. Vamos mostrar agora a ocupação hospitalar. Vamos falar do Hospital Regional do Sertão Central, né, Hugo? Isso. Um outro fator positivo é a ocupação hospitalar. Como a gente vê, a gente estava lotado, né? Tinha 40 também, é do IntegraSUS de sábado, pode ser que esse número hoje seja outro, a gente sempre avisa isso, tá? Mas a gente tem, já tem uma UTI livre, estava lotado, se o telespectador lembrar, a gente tem uma livre, então dá para ter mais ou menos esse controle, e nós temos 32 enfermarias ocupadas, das 102. Então, por isso, também a ocupação hospitalar em todo o Brasil, em todo o mundo, é um fato que faz com que você avance ou não nas fases de retomada. Então, nesse ponto, o município, mas como você frisou, não é só para o nosso município, é para a região toda. Então, todo mundo tem que se cuidar, porque pode faltar hospital, pode faltar respirador, pode faltar leito para quem precisa. Exatamente. Vamos mostrar agora a situação do Hospital Regional Dr. Pontes Neto aqui no município, para a gente saber como é que está a taxa de ocupação hospitalar. A gente vem com 0, né? A gente tem uma pessoa no Hospital Pontes Neto que está internada, tá? Então nós temos 15 enfermarias e temos uma ocupação. Também é um bom sinal, um resultado também bastante positivo. Próximo dado, por favor. E aí a gente tem os casos em acompanhamento, né, Hugo? Isso aí até sexta, a gente vai dizer, porque é um dado que é preciso vir do boletim da Secretaria de Saúde. Então nós temos 356, isso é que às vezes faz dar a sensação de segurança à população. Nós temos 356 pessoas em casa, ela está com a Covid, os sintomas são leves e ela está de isolamento domiciliar em casa. Isso é um bom sinal, que a gente vai poder ter, porque muito provavelmente se a Covid não evoluir, não quer dizer que você esteja em casa que ela não evolua, mas a pessoa tomando todos os cuidados, não evoluindo, nós teremos aí mais 300 pessoas de altas clínicas. Mas infelizmente a gente tem 20 pessoas internadas em hospitais, nas enfermarias, e nós temos 10 pessoas na UTI. E conversando com o pessoal da saúde, Alexandre e nossos queridos telespectadores, há pessoas que passam muito tempo na ventilação, na UTI, cerca de 10 dias. Isso vale ressaltar que muitos deles estão em coma. Então, assim, é um sofrimento gigantesco, ao qual eu acredito que ninguém quer passar e ninguém quer se arriscar. Sem dúvida, sem dúvida. É muito doloroso você... E o pior, que você não pode nem acompanhar o seu familiar, tá? Você fica em casa aguardando o médico. É uma coisa que a gente não pode esquecer, né? A Covid, eu tive ontem, não por Covid, fique claro, a gente, uma pessoa da família veio a falecer por outros fatores, mas você não pode ter, as pessoas parecem que estão esquecendo disso, você não poder ter um velório, você não poder acompanhar o seu parente estar no hospital e você não a poder acompanhar. E se ele falir a óbito devido à Covid, você não tem, dali direto para o cemitério, não tem o que ser feito. São algumas coisas que a gente tem que lembrar para poder evitar a Covid, porque é uma doença que está trazendo assim, muita coisa além dela. Além dela, vem toda essa questão psicológica que nós estamos enfrentando.
É muito doloroso em todos os sentidos, literalmente. Próximo dado para a gente analisar, vamos lá. Aí a taxa de transmissão. A taxa de transmissão, que a gente continua com a taxa de transmissão em 1,10. E aí, vale ressaltar que essa taxa de transmissão, isso quer dizer o quê? Que nós vamos infectar o tanto de pessoas que estão infectadas, mais um pouquinho. Então, essa taxa de transmissão é que a gente precisa também reduzi-la. Não é o ideal. O ideal é abaixo de 1. Abaixo de 1 é a taxa de transmissão ideal. Então, tá aí os dados da taxa de transmissão, 1,10 aqui no município. O ideal, como o Hugo já falou, que esse número fique abaixo de 1, para que a gente tenha um maior controle da doença aqui no município. Bom, já que chegamos ao fim dos dados, eu queria aproveitar, Hugo, que é o ensejo, e nós estamos falando disso, queria chamar a atenção aí da Secretaria de Saúde, dos órgãos de fiscalização do município. A gente vê uma cidade que ela retorna aí, portanto, com algumas das suas atividades com o início da fase 1, mas também um certo descontrole por parte da população, especificamente nos bairros de periferia. São justamente esses bairros que a gente tem a dificuldade no acesso a um posto de saúde, ou seja, atendimento médico, seja qual for a finalidade. E justamente nesses bairros onde a gente tem o aumento do número de comércios que não deveriam estar abertos, funcionando durante o final de semana. A fase 1 estabelece que comércios não essenciais funcionem até às 14 horas, e a gente tem visto nas últimas semanas esses comércios funcionando além desse horário permitido. A baixa fiscalização favorece com que isso aconteça. Eu vi no final de semana cenas lamentáveis de bares recebendo clientes como se nada tivesse acontecendo, gente sem máscara, bebedeira mesmo, em calçadas, assim, é um momento muito delicado. A gente também tem que ter a noção de que a gente está há muito tempo também dentro de casa. Eu entendo tudo isso e também passo por isso, né? A vontade que a gente tem de poder confraternizar, mas infelizmente o momento ainda não é esse, né? Eu acho que pelo menos os locais em que especificamente não estão sendo permitidos, que deveriam ter uma fiscalização maior, isso poderia ser um pouquinho mais rigoroso no final de semana, especificamente nos bairros mais da periferia, porque são esses que concentram o maior descumprimento dos decretos. E essa sensação que a gente tem de que tudo está funcionando favorece para que a doença se manifeste cada vez mais e a gente tenha um incremento no número de novos casos. E a gente tem visto aí nos números que isso está acontecendo aqui no município. Então, para que essa fiscalização seja um pouco mais rigorosa, para que a gente não possa ter mais na frente o registro de mais pessoas que perdem a vida ou que acabam tendo dificuldade de saúde maior nesse período de pandemia do coronavírus por conta daquilo que poderia ser muito bem evitado. Como você bem viu no final de semana, o que a gente vai já mostrar aqui no nosso programa, a gente teve um assassinato dentro de um local que deveria estar fechado, né? Que é um bar que estava funcionando à noite. Então, daí você percebe como é que está a situação do município em relação a esse controle e essa fiscalização que precisa ser mais rigorosa. Pois é, Alexandre. Eu agora saio do matemático e eu falo como cidadão e como um formador de opinião, que a gente, enquanto professor, enquanto educador, a gente está sempre formando opiniões. Infelizmente, as pessoas... psicologicamente está todo mundo vivendo um período muito difícil. A gente está enfrentando, porque de uma hora para outra todo mundo teve que ir para dentro de casa, teve que interromper. A gente sabe da situação dos autônomos, que é uma situação extremamente delicada. Mas o fato vamos parar aqui o fato, os números estão aí, aquela tela fala muito para a gente, a tela que fala eu posso até trazê-la de volta, a tela que fala do antes e depois, essa daqui, que fala antes e depois, o número está claro que na hora que você libera muito, cresce muito os casos, e se crescer muito, esses números que hoje são positivos, eles não serão mais. O número de óbitos vai subir, a ocupação hospitalar vai subir, e a gente pode estar numa situação difícil. Eu sei que o comerciante, foi difícil, quanto foi para todos nós.
Mas eu quero perguntar ao senhor que é comerciante hoje, o senhor quer fechar novamente o seu comércio? O seu comércio aguenta fechar mais uma vez, baixar as portas? Porque se esses casos começam a subir e a situação chega a uma situação que ninguém controla, não vai ter outro jeito, porque a única forma de controlar o coronavírus é o isolamento social. E como eu disse no programa passado, a gente poderia priorizar, poxa, se a gente está precisando dos nossos empregos, está precisando da atividade econômica, vamos priorizar o movimento nos empregos, a retorno aos empregos, o retorno à atividade comercial, o retorno, e vamos deixar outras atividades que poderiam ser feitas depois, como que você tem dito, Alexandre, que coisas absurdas que a gente está vendo na cidade, que a gente deixe isso para depois, vamos primeiro na segurança, um passo de cada vez, porque os exemplos são gigantes. Eu volto a dizer o que a gente disse semana passada, estados como Belo Horizonte, Santa Catarina e outros estão retomando um lockdown mais duro do que o primeiro, porque na retomada não foi feita uma retomada consciente, não foi feita uma retomada visando as seguranças sanitárias. E é o que ninguém quer. O que a gente está dizendo é que a gente tem que retornar? Temos que retornar. Com certeza, ninguém aguenta mais. Mas precisamos retornar de forma segura, para que seja um retorno permanente. E não a gente tem que fechar tudo de novo. Exatamente. É essa a mensagem que a gente quer deixar aqui nessa análise que a gente faz toda segunda-feira, de retornar, saber retornar com segurança, para que a gente não possa voltar aos dias em que a gente passou de isolamento social mais rígido, assim, não necessariamente no lockdown, mas um isolamento mais próximo, em que o comércio realmente baixou as portas. Então a gente não quer voltar a esse passado tão recente em que a gente teve aí realmente muita dificuldade no passado não muito distante. E que a gente não possa voltar a essa situação, mas isso depende do nosso comportamento e também do aumento da fiscalização por parte das autoridades. Hugo Lemos, muito obrigado pela sua participação, boa semana, e que a semana que vem traga bons números e que a gente possa trazer números positivos, se Deus quiser, na próxima semana. Vamos cada um cuidar de nós mesmos, cada um fazer sua parte. É uma responsabilidade coletiva, onde todo mundo tem que fazer a sua parte, mas é individual, porque cada um tem que cuidar de si. E aí, com certeza, vai chegar um dia que não será preciso mais analisar os dados do Covid, porque eles estabilizaram. É o sonho da gente. Aí vamos pensar em outros números, porque na Covid a gente não vai ter mais o que falar. É o que a gente quer. Uma boa semana a todos. Deus abençoe a cada um. É isso aí. Hugo Lemos, muito obrigado pela sua participação. Segunda-feira você volta. E amigo telespectador da Sertão TV e da Rádio Canudos, eu faço uma pausa rápida, volto já trazendo mais aqui no Ponto de Vista. E depois, no intervalo, eu vou trazer informação para você, porque é que o preço do material de construção tem subido tanto aqui no município de Quixeramobim. O milheiro de tijolo que custava R$250 está custando mais de R$400. Por que é que subiu tanto, hein, gente?